Nesse segundo dia, como ontem a gente já havia colocado, o foco é mais na agenda econômica, o foco está na pauta econômica, mas de que maneira que essa pauta econômica dialoga e de que maneira que essa pauta econômica se complementa à pauta que a gente tradicionalmente coloca para o setor de telecomunicações, para o setor de TICs. De que maneira que a agenda econômica está voltada para o mesmo objetivo que o setor de telecomunicações está, que é a transformação digital para o novo Brasil. Então, a gente vai ter representantes do Ministério da Economia participando ao longo do dia dessa programação. A gente originalmente havia convidado e havia sido confirmada, inclusive, a presença do ministro Paulo Guedes para fazer essa abertura, mas ele foi chamado de última hora para um compromisso com o presidente Bolsonaro, está inclusive na agenda dele agora, e aí não foi possível compatibilizar as agendas, mas o secretário especial de Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Ebel, que já viria para participar do debate, vai então poder trazer essa mensagem que o ministro Paulo Guedes traria para os senhores e para as senhoras, e, obviamente, ele permanece depois para o debate. Então, vamos dar sequência às nossas apresentações, e eu convidaria, então, para vir ao palco e fazer essa primeira mensagem, depois a gente segue com as outras, o secretário especial de Governo Digital do Ministério da Economia, secretário Paulo Ebel. Por gentileza, Paulo, peço uma salva de palmas para ele. Bom dia, senhoras e senhores. Queria agradecer o convite para estar aqui representando o ministro Paulo Guedes. É um prazer. Primeiro ponto, agradecer ao Levi, a equipe do Sinstele Brasil, pelo apoio, pelo trabalho, pela iniciativa. Hoje é impossível pensar e discutir economia sem pensar e discutir o aspecto digital. A economia hoje já é e vai ser mais ainda nos próximos anos, impactada decisivamente pelo nível de transformação digital dos governos, das empresas e das organizações. Nós, como brasileiros, nós como cidadãos, nós como parte do governo, temos que ter a preocupação e a consciência de que a transformação digital vai ser decisiva para o nosso futuro, tanto em termos de competitividade, produtividade, qualidade dos serviços que são prestados em nível privado ou nível público, e, acima de tudo, com as mudanças e transformações que nós queremos ver. Política pública sem dados, sem evidência, é uma política pública de achômetro, de desperdício, de ineficiência, de gasto, de ideologia sem resultado. O Brasil viu muito isso e hoje nós estamos pagando um preço altíssimo por ter aceitado, ter convivido com políticas públicas sem dados e sem evidência. A tecnologia vai ajudar a preencher essa lacuna, vai possibilitar que nós temos melhores políticas públicas, mais eficazes, mais efetivas e que vão gerar resultado para a sociedade. A sociedade, os pagadores de impostos, os cidadãos merecem um governo calcado nas melhores práticas internacionais. E é isso que esse governo se propõe. Esse é o desafio que nós temos. E fazer parte dessa transformação é motivo de muito orgulho, comprometimento de toda a equipe, não só do Ministério da Economia, como do presidente Bolsonaro, ministro Onyx Lorenzoni, ministro Marcos Pontes e todos os demais ministros que estão imbuídos pelo desafio de transformar o nosso país. A tecnologia vai ser parte fundamental dessa transformação. É isso que nós acreditamos e é isso que os resultados mostram. Então, o objetivo dessa conversa é mostrar um pouco o que tem sido feito, os desafios que nós ainda temos e como nós, como governo, como livre iniciativa, como sociedade civil, podemos trabalhar juntos para mudar essa realidade. Sem dúvida, é uma mudança de ganha, ganha, ganha. Ganha o governo, ganha o cidadão e ganha a livre iniciativa e o terceiro setor. O Brasil tem a quarta maior população conectada do mundo, é uma realidade, é um ativo fantástico e nós temos que usar isso para o bem.
Acreditamos que até 2025, 23 trilhões de dólares será o tamanho da economia digital. A economia digital cresce 2,5 vezes mais rápida que a economia tradicional. Um país com uma estratégia digital sólida pode aumentar mais de 5% o seu PIB anual. São números impressionantes, números que realmente impactam e que podem transformar a história de um país. E o Brasil precisa ser parte disso. É uma realidade inevitável, querendo ou não, ela vai acontecer. Cabe a nós decidir se nós queremos fazer parte e aproveitar essa mudança estrutural e estratégica ou assistir os outros países do mundo passando por nós. Hoje nós temos uma crise, mais de uma. Temos uma crise fiscal, inegável, os números mostram isso, países, estados e municípios estão numa situação muito, muito delicada. Temos uma crise de qualidade de serviços públicos, muitas vezes qualidade das instituições. E temos uma crise de confiança. Se você olhar a reputação dos governos hoje, em modo geral, governo federal, estaduais e municipais, a confiança é muito baixa. A sociedade brasileira não acredita nos governos. Nós, como servidores públicos, temos que ficar realmente impactados com isso e usar essa desconfiança para realmente mostrar que nós podemos virar o jogo e podemos ter um país onde as pessoas realmente acreditam nas instituições democráticas. É nosso papel resgatar a confiança da sociedade no governo. Hoje, governo, nós temos a questão dos serviços que nós prestamos. O governo presta diversos serviços para as sociedades. Nós temos um aspecto da sociedade, como a sociedade vai participar, avaliando as políticas públicas, criticando o governo, melhorando e dando o seu recado sobre a qualidade do trabalho que tem sido feito. E nós temos também a questão do digital, como incorporar nos nossos processos, no dia a dia da formação dos nossos servidores, na elaboração de políticas públicas. Isso tudo nós podemos sintetizar num governo digital. Buscar as melhores práticas do mundo, os países que deram certo, que seguiram uma estratégia de governo digital bem-sucedida, e copiar aquilo que deu certo, adaptando para a realidade do Brasil, mas trazendo essa visão de que um governo digital vai ser um governo mais eficiente, vai ser um governo mais efetivo e vai dar um retorno maior sobre os impostos que nós arrecadamos. Um aumento de 1% em governo digital traz enormes benefícios para a sociedade. Pelo menos um aumento de em torno de 0,5% no PIB, um aumento de mais ou menos 0,13 pontos no IDH, ou seja, tem impacto em termos de desenvolvimento humano, e pode gerar um aumento de quase 2% no comércio internacional. Ou seja, os números mostram, a evidência existe, precisamos agir. Hoje, o governo federal já mapeou mais de 2.800 serviços que são prestados para a sociedade, tanto para cidadãos, para pessoas jurídicas, empresas, como para entes subnacionais. Desse total, só 42% já estão digitalizados. Ou seja, nós ainda temos uma grande oportunidade de transformação digital nos serviços. Isso inclui revisar processos, simplificar processos, criar bases de dados que possam ter interoperabilidade, focando sempre em aumento de eficiência, ganho de escala e melhoria dos resultados. E como é que a gente vai acelerar esse processo de transformação digital do governo, tendo o cidadão como foco das políticas públicas? Isso é uma mudança brutal. Antigamente, o governo era muito autocentrado. Ele fazia as mudanças para o seu benefício, para aumentar a arrecadação, para economizar numa política pública, para ter uma estrutura melhor, um apoio melhor. O nosso foco é o cidadão, é o pagador de impostos, é quem realmente sustenta essa máquina. E quem tem sido penalizado nos últimos anos por políticas públicas muitas vezes ruins, ineficientes, caras, por estruturas gigantescas que não combinam com uma sociedade digital que tem que ser mais espartana e mais focada em resultados. É um desafio grande e vocês têm muito a contribuir. Essa união entre livre iniciativa, terceiro setor, governo é fundamental. E nós acreditamos que a estratégia do gov.br, que não é uma criação nossa, nós estamos copiando o que o Reino Unido já fez, o que a Estônia já fez, o que a Dinamarca já fez.
nós entendemos que é uma estratégia que vai ter muito impacto nisso aí. Isso inclui uma transformação institucional, automatização de processos, redução de estruturas organizacionais, melhoria de foco em termos de indicadores claros para cada política pública e para cada setor. Isso inclui uma reforma do Estado, reduzir o tamanho do Estado, foco naquelas atividades que são indelegáveis, aquilo que é delegável, deixar o terceiro setor e a livre iniciativa fazer, que eles fazem muito melhor e mais barato do que nós. Nessa estratégia, então, nós temos as bases e serviços comuns de tecnologia, de informação, de comunicação na base, os dados com interoperabilidade, incrível que pareça, hoje no governo federal você tem inúmeras bases que não se conversam, que não têm interoperabilidade. Então, você tem, de um lado, um cadastro de Bolsa Família, uma pessoa recebendo Bolsa Família, e essa mesma pessoa declarando e pagando imposto de renda numa base da Receita. Como isso? Mesmo o governo, é inaceitável. Então, nós temos que superar isso aí. Nós temos que ter uma estratégia para todas as áreas do governo. Área de trabalho, educação, saúde, arrecadação, previdência, assistência social, segurança pública e etc. Unificando canais de atendimento, omnichannel, ou seja, é um cidadão. Nós não podemos ver cada lugar que o cidadão for, ele tem que fazer um cadastro longo de informações. Nós já temos as informações. Ele é um cidadão, não interessa onde ele vá, ele tem que ser reconhecido como aquele cidadão. E o cidadão, por sua vez, nos enxerga como um governo. Ele não consegue distinguir o que é Estado, o que é município, o que é governo federal. Para ele, o governo é um só. E é ineficiente, na opinião dele. Muitas vezes, ele não acredita no governo. Isso nós precisamos mudar. Em cima, identidade e acesso. Esse é o trabalho, o desafio que nós temos para poder reconhecer as pessoas, para poder evitar fraudes, para poder realmente entregar uma política pública tailor-made, personalizada. Em cima, é a expectativa da sociedade, nada mais justo. Serviços de qualidade, políticas públicas efetivas, eficientes, participação social, seja avaliando a qualidade dos serviços públicos, seja participando da elaboração de novos projetos, novas leis, e acesso à informação, transparência total e governo aberto. Nessa linha, temos algumas metas e desafios importantes. Lançar a identidade digital, vai ser uma mudança brutal no país. Publicar e transformar mais de 1.000 serviços que hoje são prestados de forma presencial para o formato digital. Unificar os canais digitais do governo, como vocês vão ver depois, são inúmeros canais. Nós levamos a burocracia física para a burocracia digital, é e-bureaucracy, e também a questão de intensificar os mecanismos de interoperabilidade de dados e de simplificar a vida do cidadão. Isso passa por reduzir o tempo de abertura de empresas, reduzir fraudes, otimizar a vida e a experiência do cidadão. Sobre a identidade digital, já existe o protótipo pronto, já temos uma base, que é a base do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de quase 90 milhões de brasileiros que já têm biometrias coletadas. E é uma oportunidade fantástica de reduzir custo de transação, de inserir pessoas que hoje não conseguem fazer transações online, de permitir que você possa obter empréstimos, serviços de uma forma mais rápida, barata e acessível. Então, é muito mais fácil para o governo distribuir, por exemplo, celulares gratuitos com dados pagos para uma região remota do país do que mandar uma agência do governo federal em determinados locais. Então, essa análise de custo-benefício para o cidadão é que nós temos que fazer. É buscar novas tecnologias, novos exemplos. A identidade digital vai ser parte dessa transformação. Ainda em 2019, nós queremos ter um projeto piloto disso aí para poder escalar isso aí ao longo de 2020. É uma oportunidade única que o país tem. E estudos mostram que isso vai ter um impacto muito grande e o Brasil é um dos países que mais vai se beneficiar do uso de uma identidade digital. Publicar 1.000 novos serviços digitais, nós temos alguns exemplos incríveis, como o Certificado Internacional de Vacinação, uma economia de 120 milhões anuais, o investimento se pagou em 6 dias, melhoria de experiência para o cidadão, melhor para o governo, com redução de gastos, bom para a Anvisa, que a reputação da Anvisa melhorou muito. Então, todo mundo ganha com isso. Isso é um exemplo. Isso aqui é um painel que a gente usa semanalmente para monitorar os processos de transformação digital. Está lá o potencial de serviços que podem ainda ser digitalizados, o retorno para o cidadão, o retorno para o governo, o retorno sobre o investimento
que em alguns casos tem chegado a 4.000%, a média aqui está 330%, vai ter algum reajuste semana que vem que deve passar de 400%. Ou seja, o melhor investimento do mundo, você investir nessa transformação digital do governo. Nós estimamos que a economia total, ao final desse processo, vai passar de 6 bilhões de reais, considerar governo e sociedade, que são 41 milhões de transações, de pontos de contato relacionados a serviços públicos. Ou seja, é uma oportunidade incrível, fantástica, de gerar impacto imediato. Unificar canais digitais do governo, nós temos mais de 1.500 sites, mais de 100 aplicativos, o cidadão não consegue se achar, então tem uma estratégia única, não interessa o canal, a pessoa ter uma experiência realmente boa, saber onde encontrar as informações, focar em serviço, depois institucional, por último, notícias. O cidadão é bombardeado por notícias. Quando ele vai no site do governo, ele quer serviço. Então, nós temos que entregar o que a sociedade espera e precisa. Temos também intensificar os mecanismos de interoperabilidade de dados, é um desafio grande, a gente sabe, e também de simplificação. Aqui é um exemplo de uma medida provisória de liberdade econômica que nós fizemos de simplificação, de tirar o Estado de atividades de baixo risco para o Estado ter mais capacidade para focar em atividades de médio e alto risco, ou seja, trazer inteligência, trazer uma análise de risco, uma matriz de risco para atividade regulatória, de licenciamento e de fiscalização, seguindo as melhores práticas mundiais, nada de inovação aqui, simplesmente copiar o que deu certo. Simplificação do registro de empresas, também o registro simplificado, constatamos que 96% dos pedidos de registro de empresas no Brasil eram MEI, EIRELI e limitadas, sendo que desse total, só 1% tinha algum tipo de inconsistência. Então, por que não inverter? A partir de agora, você obtém o registro automático e aí as juntas têm um prazo para verificar alguma eventual consistência e aí solicitar as diligências. Ou seja, dado, evidência, estatística, foco no resultado. Nós tivemos um avanço grande e sabemos, e já estamos debatendo ontem, o Luiz Felipe Monteiro, nosso secretário de Governo Digital, na verdade eu sou secretário de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, ele que é o nosso CIO, teve um evento sobre inteligência artificial, ou seja, o governo tem que já estar debatendo, e tem que debater, e tem que participar de uma construção de estratégia já pensando em computação em nuvem, inteligência artificial, Big Data e Analytics, Internet das Coisas, blockchain. Então, todas as ideias, iniciativas, o governo tem que fazer parte. Nós queremos estar no estado da arte, em termos de tecnologia, uso dessas ferramentas para melhorar a qualidade do nosso impacto. O presidente Bolsonaro está comprometido, no seu discurso de posse, ele deixou claro, nós temos e vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. É um desafio que parece grande, mas com a transformação digital, com o envolvimento da sociedade civil, da livre iniciativa, dos poderes constituídos, nós temos certeza que é possível fazer isso. Já foi feito em outros países e nós vamos fazer no Brasil. Esse era o recado. Muito obrigado. Para a gente dar continuidade, então, eu convido agora para fazer a sua palestra o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes. Leonardo, por gentileza, peço uma salva de palmas para ele. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação, uma honra poder estar aqui nesse painel tão relevante. Queria agradecer o convite ao presidente do Cinti Telebrasil, a Levi, ao presidente da Telebrasil, Luiz Alexandre, e também ao Samuel, porque sempre muito gentil, muito afável, nos prestigia continuamente. Queria cumprimentar todas as autoridades presentes, os conselheiros da Anatel aqui, vejo o conselheiro Emanuel, secretário Paulo Webel, parabéns pela palestra, e diria, secretário, que a Anatel tem encontrado no Ministério da Economia um grande parceiro para falar da importância que tem a infraestrutura de telecomunicações para a transformação digital no país. Secretário especial Carlos da Costa, secretário Caio Megali, secretário adjunto Igor Calvé, enfim, eu poderia citar aqui vários nomes, como o secretário Paulo Webel, que tem compreendido as mensagens que temos passado, ainda alguns dias atrás,
falávamos que, se queremos as externalidades positivas que decorrerão da internet das coisas, é preciso endereçar a questão do Fistel. E o Ministério da Economia, nessas conversas, tem compreendido e essas mensagens têm reverberado. Mas, bom, sem dúvida nenhuma, um dos temas aqui que permeia o painel Telebrasil de 2019, de uma forma intensa e transversal, e imagino que entre as mais diferentes e diversificadas sessões, é a transformação digital. E nem poderia ser diferente. São muitas as reflexões que nos são cada vez mais apresentadas em um ambiente global continuamente interconectado, hiperconectado, interligado, interdependente, né? E, nesse contexto, existem algumas relações de dependência que não podem ser ignoradas, que não podem ser, evidentemente, olvidadas. Uma estratégia, uma agenda digital, ela depende de conectividade. É a conectividade que liga a uma estratégia digital. E não há conectividade sem infraestrutura de telecomunicações. Portanto, eu digo que a infraestrutura de telecomunicações é o pilar principal para a transformação digital do país. No ano passado, foi lançada uma robusta e bem trabalhada estratégia brasileira para a transformação digital, salvo engano, um decreto de março do ano passado, e aqui o secretário também apresenta várias iniciativas importantes para isso. Essa estratégia digital ela é composta por uma centena de ações que visam impulsionar a digitalização da economia brasileira, né, preparar o país para uma sociedade baseada em dados, um mundo com bilhões de dispositivos conectados, além de governo, de sociedade ou de democracia digital. Agora, colocar tudo isso no papel certamente foi a parte mais fácil. O verdadeiro desafio reside em dar concretude a esses objetivos de política de transformação digital. E, novamente, é por isso que eu ressalto a importância da infraestrutura de telecomunicações. Mas, mais do que conectividade, é preciso conectividade digital e, portanto, é preciso que a banda larga, que isso não seja apenas um discurso, mas que a banda larga efetivamente esteja no centro da política pública no Brasil. E aí, para isso, é preciso discutir formas de destravar investimentos em banda larga no nosso país. E a Anatel, no âmbito das suas competências, ela não está alheia, e nem poderia sê-lo, a esse contexto. Se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G remodelará a sociedade e a forma como interagimos, como produzimos, né? Não se trata aqui apenas de um aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da tecnologia 3G para 4G. Aliás, é quase um pecado considerar a tecnologia 5G simplesmente como uma tecnologia móvel, né? Afinal, não se trata apenas de mais um G, mas de uma plataforma guarda-chuva que envolve várias tecnologias suportadas por uma rede flexível que, muitas vezes, se autoconfigura dinamicamente. E eu imagino que ontem deve ter sido discorrido como, né, o 5G significará o redesenho da cadeia de valor da indústria, inclusive, e como as tradicionais vantagens comparativas de alguns países em termos fabris podem ser questionadas a partir disso, abrindo oportunidades para países como o Brasil, cuja participação da indústria no PIB hoje é de 12%, quando já foi mais de 20%, né? Então, essas tecnologias, como dito, envolvem não apenas maior throughput de dados, maior vazão de dados, e aí permitindo aplicações como realidade virtual, realidade aumentada, envolve também o principal gateway da internet das coisas no mundo. Falamos de uma quantidade, uma densidade de dispositivos muito superior ao que é o 4G. No 4G, estima-se 10 mil devices por quilômetro quadrado, enquanto no 5G a gente vai para uma dimensão de 1 milhão de devices conectados por quilômetro quadrado. E também para aquelas aplicações que exigem baixa latência, que exigem alta confiabilidade, né, para suportar algumas aplicações críticas. E os potenciais, então, dessa tecnologia são muitos, e, a bem da verdade, muitas vezes a gente nem conseguiu ainda entender quais serão essas principais aplicações, porque, afinal de contas, também
as pessoas não usam as tecnologias apenas da forma como os engenheiros as concebem, né? Então, diante desse cenário que eu tentei sumarizar, é preciso revisitar, no âmbito das nossas competências, a forma de gerir e administrar o espectro radioelétrico, por exemplo. As redes de 5G, elas certamente impactarão a forma de planejamento e de organização desse uso desse recurso escasso. E o que a Anatel tem feito em relação a isso? Primeiro, vários aspectos técnicos da regulamentação foram remetidos para atos da superintendência, de forma a evitar todo o custo, todo o caminho necessário, porém, em termos de tempo custoso, que passa a revisão regulamentar. Exceto, por óbvio, tudo aquilo que envolver política regulatória em termos de espectro, ainda passa pelo Conselho Diretor. Nós revisamos a regulamentação relativa ao PPDUR, o que diminui o custo de acesso ao espectro. O tempo de outorga foi diminuído bastante com a implantação do Mosaico. O Mosaico é uma grande referência para toda a administração pública, assim como o sistema eletrônico da Anatel. E aqui eu faço aqui um registro de público parabenizando o Iroá, você está presente de toda a sua equipe pela implantação do Mosaico, grande responsável por isso. Estamos trabalhando também na revogação da resolução de femtocelos, que, por mais que tenha sido bem intencionada lá atrás, criou muitas barreiras e condições demasiadamente restritivas para a instalação de femtocelos que serão muito necessárias nesse novo ambiente. A ideia aqui é remeter tudo que se trata disso à Resolução 63, a Resolução de Serviços de Comunicações, e centrar apenas nas questões relativas à certificação e à forma de utilização do uso do equipamento. No âmbito do Comitê de Espectro e Órbita, qual eu presido, desde o ano passado, já olhando para essas perspectivas, nós fizemos uma consulta pública, primeira vez que o comitê estava até, digamos, ocioso até 2017. Foi a primeira vez que fizemos a consulta pública para avaliar a coexistência entre o IMT 2020 e o 5G na faixa do 3,5 e as chamadas parabólicas, as TVROs, na banda C, que começa em 3.625 MHz. Além disso, eu poderia dizer aqui também que todo esse planejamento de administração de espectro, ele cada vez mais coincide também com os próprios ciclos da WRC, World Radio Communications Conference, que, aliás, acontece esse ano, eu vou falar brevemente sobre isso. Também houve mudanças no RUI, de modo a incentivar que as prestadoras possam fazer uma utilização mais efetiva em uso secundário de espectros que estejam, de recursos de espectro que estejam ociosos. Aliás, no edital de 700 MHz, isso veio default no edital, em todos os municípios que têm uma população abaixo de 100 mil habitantes, os proponentes vencedores de algum bloco podem utilizar aquela faixa em caráter secundário, e isso é importante porque o espectro se torna cada vez mais um elemento essencial para fazer valer todas essas aplicações. Outros avanços mais significativos, entretanto, dependem da alteração do arcabouço legal, como, por exemplo, o mercado secundário de espectro. É um dos itens objeto do PL 79, e me pergunto como não permitirmos um acesso dinâmico ao espectro, quando esse ativo, um bem público no sentido de direito, não um bem público no sentido da teoria econômica, mas é tão essencial e tão elemento fulcral para o amadurecimento do ecossistema do 5G. E existem uma série de questões disruptivas, e é por isso que eu chamo a atenção aqui da administração de espectro. Massive MIMO, Network Slicing, virtualização de rede, tudo isso, todos esses conceitos novos de fatiamento de rede, de auto-organização da rede, eles têm sido desenvolvidos de uma maneira rápida e exigindo da Anatel uma nova forma, então, de responder a esse cenário. Então, eu tenho certeza que novos desafios e mais complexos ainda estão por vir no que tange essa questão. Mas falamos muito sobre 5G como tecnologia, mas, antes de mais nada, isso vai significar uma ferramenta de transformação social, tal qual foi a energia elétrica. Tenho certeza disso. E é exatamente por isso que, como eu disse, no âmbito do Comitê de Espectro e Órbita, nós fizemos a consulta pública, que envolveu algumas das faixas, e o próximo edital de direito de uso de radiofrequência da Anatel, eu tenho por mim que será o maior edital da história da agência em termos de direito de uso de espectro.
né, uma vez que vai envolver faixas de 700 MHz, onde ainda há um bloco praticamente de 10 mais 10 MHz disponível em âmbito nacional. Existe a faixa de 2,3 GHz, 100 MHz disponíveis, mas vamos leiloar 90. 10 vai ficar no final da faixa para serviço limitado privado e para uma boa coexistência com 2,4 GHz, que é o espalhamento espectral, o Wi-Fi. Nós temos ainda, e é uma faixa de destacada harmonização mundial já também para a banda larga móvel, no 3,5 GHz, esse trabalho que estava até então só disponíveis 200 MHz, esse trabalho do CEL foi extremamente importante para que identificássemos outros 100 MHz, então aumentando essa disponibilidade de espectro de 200 para 300 MHz, em 26 GHz, já entrando na banda milimétrica, onde será disponibilizado um bloco de 3,2 GHz. Eu espero que esse edital tenha acompanhado esse cronograma de forma bem detida, seja sorteado na próxima semana para um dos conselheiros, e após passar pelo conselho, vai ser submetido, por óbvio, à consulta pública. E por que eu destaco a dimensão e a importância desse conjunto de ativos espectrais que integrará essa licitação prevista para ocorrer até no primeiro trimestre de 2020? Porque quanto maior for a quantidade de espectro disponível para operar nos sites, menor será o custo também de levar essa capacidade. Sobre o desenho do edital, no 700 se discute um cap tradicional, evitando a concentração da faixa, mas não havendo um vencedor na primeira etapa da licitação. Numa segunda rodada, abre-se uma possibilidade de adquirir 5 mais 5 MHz. Também teremos caps na faixa de 2,3, a princípio de 50 MHz. Lógico que isso vai passar pelo Conselho e pela consulta pública. No 3,5, a ideia é termos 3 blocos de 80 MHz, a ideia da área técnica por hora, e um bloco de 60, numa primeira leva mais regional. O cap vai ser de 100 MHz. Numa segunda rodada, teríamos oportunidade de dividir os 60 em 3 de 20, de modo que quem adquiriu 80 na primeira rodada podia adquirir mais 20, chegando num cap de 100. Em 26 GHz, nós teremos 8 blocos de 400 MHz, com um cap de 1 GHz. Né? E, aliás, sobre esse aspecto, aí já entrando, falei do 26 GHz, entrando nas bandas milimétricas, se avizinha a WRC, né, de 4 em 4 anos, a World Radio Communications Conference. Eu poderia chamar World Radio Communications Cup, né, a Copa do Mundo já, porque, naturalmente, posicionamentos diferentes da indústria se acirram em um ano de WRC. E digo isso pela premência que é o espectro, aquela máxima que espectro é oxigênio, nunca foi tão válida para diferentes segmentos da indústria de telecomunicações que demandam acesso ao espectro licenciado. Evidentemente que o posicionamento do Brasil deverá ser aprovado pelo Conselho Diretor da agência e vai estar em consonância, por óbvio, com as decisões que já foram tomadas, inclusive, por exemplo, com o que foi tomado em relação à faixa de 28 GHz, do qual eu fui até relator na destinação para o FCSS, Serviços Fixos Satelitais. Agora, queria dizer sobre isso, do papel protagonista que a Anatel e o Brasil têm tido nessas discussões técnicas no âmbito da União Internacional de Telecomunicações, notadamente naquilo que se refere à harmonização do espectro para o 5G. É impressionante como o Brasil, isso se deve à qualidade dos técnicos da agência, tem sido grande protagonismo nessa discussão, e aqui eu queria também, de público, parabenizar os quadros técnicos da Anatel por esse reconhecimento internacional. Aliás, a ferramenta que nós construímos em open source, o Shark, desenvolvido junto com a Universidade de Brasília, passou a ser um paradigma em vários outros países, utilizando empresas, desde Facebook e outras, nos elogiando, utilizando a ferramenta para avaliar a coexistência entre diferentes tecnologias. E, para além da questão espectral, aqui vale aquela máxima de Heráclito, de Éfesto, que diz que a única constante é a mudança. Né? Então, sobre o que nós temos fazendo em relação a algumas mudanças, é que esses próximos leilões contemplem também a previsão de compromissos de investimento, notadamente naquelas áreas que são identificados gaps de infraestrutura, e com esses gaps nós não conseguiremos chegar, inclusive o governo, chegar
até essa população através dos meios digitais. Nós queremos também, falando de outras questões, mudar a política tradicional de comando e controle da agência. A gente tem que admitir que aquela política não trouxe os resultados que dela se esperava. Você estabelece uma meta de qualidade, a empresa não cumpre, você abre um processo administrativo por descumprimento de obrigação, tem o devido processo legal, tem o contraditório, o processo transita em julgado em âmbito administrativo, a empresa recorre para o judiciário e a questão fica muitos anos sendo ali debatida. E o problema não é efetivamente endereçado. Então, essa tradicional... Basta ver o processo de recuperação judicial da Oi, como é público, eu posso falar, os 65 bilhões de reais, 15 bilhões de reais são créditos da Anatel, ou seja, a Anatel seria, então, o principal credor. Isso não quer dizer que assim, só a política tradicional do bastão, do stick, não necessariamente é aquilo que funciona. A gente tem que buscar regular também por incentivos, com a cenoura, por assim dizer. Então, o regulamento de fiscalização regulatória vem a trazer uma ideia que deve permear os demais regulamentos estruturantes, como o Regulamento Geral de Consumidores, o Regulamento Geral de Qualidade. Evidentemente, as pessoas que conhecem, têm acompanhado o dia a dia da agência, sabem que sou entusiasta de um light touch regulation, mas, muitas vezes, em alguns assuntos, vou apresentar alguns dados sobre como nós temos evidenciado isso na nossa gestão, mas, para que isso ocorra de modo mais efetivo, é preciso que as empresas, muitas vezes, deem um primeiro passo. Falava justamente sobre isso com o chairman da nossa contraparte ou da nossa agência análoga nos Estados Unidos, na FCC, o Ajit Pai, e ele concorda que, muitas vezes, também, como na questão, por exemplo, dos robocalls, do telemarketing, as empresas precisam dar um primeiro passo para que seja evitado uma regulação. Acho que a autorregulação no setor bancário funciona, a gente precisa fazê-la funcionar com mais efetividade também no setor de telecomunicações. No que tange também a diminuição da carga regulatória, é um alvo, mas também a diminuição da complexidade regulatória, né? E essa foi uma outra diretriz dada para a área técnica, e na atual composição do Conselho Diretor, foram revogadas, desde janeiro, 173 resoluções. 6 resoluções apenas foram expedidas. Então, enquanto signatário das resoluções expedidas pelo Conselho Diretor, o meu saldo, portanto, é de menos 167 resoluções. Não estou dizendo que eu quero zerar o meu saldo. Aqui eu faço um especial agradecimento a todos os membros do Conselho Diretor, que têm feito um enorme esforço para que nós tivéssemos tido esse resultado. E essa revogação das 173 resoluções representa quase 50% de todas as resoluções que já foram revogadas na agência. Eu faço essa menção porque nós temos que, efetivamente, focar na resolução daquilo que é importante, que traz os resultados esperados, e diminuir, sim, essa complexidade regulatória, até para que aqueles diferentes atores da cadeia de valor que queiram investir no Brasil tenham melhor compreensão e mais fácil compreensão das regras regulatórias, das regras aqui aplicáveis. E eu destaco esse ponto porque, já diria Clarice Lispector, que ninguém se engane, né? Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade com muito trabalho. Eu já escrevi um artigo que publiquei quando a Anatel completou 20 anos, que seria apenas com um entendimento, digamos, alicerçado em messianismo regulatório, a gente poderia acreditar que nós endereçaríamos todos os problemas do mercado. Então, a nossa missão institucional não se cumpre sozinha, e, por isso, eu tenho, na condição de presidente do Conselho Diretor, contado com a colaboração dos demais conselheiros para nós interagirmos também, do ponto de vista institucional, de uma maneira mais intensa, sejam com os prefeitos das capitais, para levar a mensagem da importância de ter legislações e práticas menos restritivas à instalação de antenas, porque isso prejudica cobertura, isso prejudica qualidade. Temos conversado também com governadores sobre a questão do ICMS, e sempre também entendendo o contexto fiscal desafiador, mas eu entendo que esse trabalho a gente tem envolvido o setor privado, porque, como muito bem disse o secretário Paulo Webel, a coexistência dos interesses público e privado, o ganha-ganha é possível e deve ser perseguido. Quero fazer um registro, por exemplo, como provimento de exemplo, nós temos feito um grande trabalho com o setor satelital, aqui para diminuir o valor da Fistel aplicada às chamadas VSATs. Secretário, as VSATs são pequenas antenas de recepção satelital, do tamanho de uma pizza brotinho. Hoje,
no Fistel, aplicado a essas antenas, a taxa de fiscalização de instalação é de R$200 e todo ano paga R$100. Nós mostramos, através de um modelo de regressão em 2 estágios, nada muito complexo, o IPEA, inclusive, publicou, também meu tempo acabou, que se nós reduzíssemos isso para R$26, de 200 para 26, de 100 para 3, nós temos, inclusive, um ganho tributário ao longo de 10 anos de 2 bilhões. Então, com base nesses dados que nós temos apresentado propostas, existe projeto de lei nesse sentido, e nós precisamos contar, evidentemente, com o Ministério da Economia para destravar esse tipo de pauta. Nós enviamos também uma carta para o presidente do Senado Federal, não vou aqui detalhar todos os assuntos que nós entregamos para o presidente Davi Alcolumbre, que é pública, mas destacando entre eles o PL 79 de 2016, acho que muito já foi dito sobre isso, inclusive por mim, então aqui me abstenho aqui de falar muito sobre isso, mas se reformas macroeconômicas, como, sobretudo, a reforma da Previdência, são importantes, mas, como dizem alguns economistas, é uma condição necessária, mas não suficiente para a retomada do crescimento econômico. É preciso também reformas microeconômicas, a reforma tributária, por exemplo, mas que efetivamente proporcionem ganhos de aumento de produtividade. Porque sem ganhos de aumento de produtividade, nós não temos crescimento econômico sustentável. E o PL 79 é a principal reforma microeconômica do setor de telecomunicações desde a sua desestatização ocorrida no final da década de 90. Temos também falado sobre FUST, sobre a possibilidade, através do FUST, do setor de telecomunicações, de contribuir ainda mais com o crescimento econômico, desenvolvimento econômico. E, se não utiliza o FUST, quem paga no final sempre é o usuário, e significa, então, a não utilização do FUST simplesmente hoje uma barreira de entrada ou de fruição ao serviço, né? Nós passamos uma década falando sobre a necessidade, ou mais de uma década, de travar o FUST, mas também nós precisamos pensar numa discussão mais estruturada sobre utilização para quê, né? E a Anatel, através do PERT, que deve ser aprovado, está pautado nessa semana, na reunião de quinta-feira do Conselho Diretor, deve subsidiar a política pública do Ministério com isso. Porque já não adianta mais, até pelo que foi apresentado pelo secretário Paulo Erbo, falar de inclusão social desassociada de inclusão digital. Eu, nesse contato agora com a Agitpai, queria deixar um número para a reflexão de vocês, perguntando sobre os mecanismos de utilização de universalização dos serviços de telecomunicações nos Estados Unidos. Secretário, desde 2001, nós arrecadamos em valores nominais, no FUST, aproximadamente 22 bilhões de reais. Se trouxéssemos isso a valor presente, por algum índice qualquer, isso daria algo na ordem de 33 bilhões de reais. Só ano passado, os Estados Unidos aplicou 8,3 bilhões de dólares em fundos de universalização, em projetos relacionados a isso. Um país que tem uma estrutura mais robusta. Então, esse dado deve trazer a nós uma reflexão sobre como fazer isso, como interessar essa discussão de uma maneira mais efetiva. E eles lá têm estimulado não apenas a oferta, mas também a demanda. Já falei de outros projetos, como necessidade, na carta da revisão do Fistel aplicado à internet das coisas, mas é com todo esse trabalho que a Anatel tem buscado divisar novos horizontes em relação ao arcabouço normativo que é prevalente no nosso setor. Por fim, Samuel, alguém uma vez admoestou o seguinte, que seja breve e você agradará a todos. Eu não consegui ter o poder de síntese, mas eu espero que eu não tenha desagradado a todos. Muito obrigado e um excelente dia. Muito obrigado, presidente. A apresentação certamente agradou a todos, não tenho dúvidas disso. Eu gostaria, então, de convidar agora para a gente fazer a nossa próxima apresentação o presidente da Telefônica do Brasil, Christian Gebara. Por gentileza, Christian, peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no painel Telebrasil. Agradeço o convite e palestrar depois do secretário e do presidente da Anatel, Leonardo. A gente vai estar falando de transformação digital, e antes de qualquer transformação digital, precisa existir a conectividade. Então, a gente, como operadora, junto com outras presentes aqui, somos essenciais para construir a base do que seria essa revolução que todos estamos falando, que tem falado isso mundialmente. A Vivo, a empresa da Telefônica no Brasil, é um dos grandes atores na construção dessa plataforma digital que vai permitir esse mundo diferente para todos nós, como foi dito, como cidadãos, como sociedade, como empresários,
E a gente tem feito isso ao longo dos últimos anos. Se a gente considerar os últimos 10 anos de presença da Telefônica do Brasil, que é mais do que isso, mas considerando os últimos 10 anos, os investimentos foram de 80 bilhões. Isso faz com que a gente chegue em mais de 4.400 municípios com 3G, 4G ou 4.5G. Também começamos uma grande desplegue de rede de infraestrutura de fibra. São mais de 245 cidades, onde já existe ou FTTC ou FTTH, metade disso já é FTTH, que dão 20 milhões de domicílios passados e 10 milhões desses com FTTH. Isso é a base para todo o resto que a gente quer construir isso. Se o Brasil não tiver uma infraestrutura nessa categoria de grande velocidade na internet, seja móvel ou seja fixo, não tem nada mais que se possa construir. A gente tem feito isso não só na base da infraestrutura, mas é importante também enxergar as empresas de telecom como empresas que levam conteúdo, que distribuem serviços digitais. A gente tem uma capilaridade de venda, a gente tem marca, que dá credibilidade para que os clientes comprem através dos nossos canais. Nós temos a fatura, que muitas vezes permite que a gente possa faturar clientes que não têm cartão de crédito. Então, além da infraestrutura, a gente tem um papel essencial nas distribuições dos serviços digitais. E a Vivo tem feito isso. Alguns exemplos, fizemos desde o começo com a educação, e antes era baseado em SMS, evoluímos para aplicativos, para cursos de inglês, cursos de informática, preparação para o Enem e outras categorias de educação. Entretenimento, com parcerias, em algumas vezes inéditas, de empresas tão reconhecidas internacionalmente, como pode ser o app do NFL, da NBA, Amazon Prime Video, do Tidal, que é um grande player de música de streaming, entram no Brasil junto com uma empresa de telecom, porque acredito no nosso poder de fazer com que esse conteúdo seja distribuído da melhor forma. E o mesmo pode ser dito no B2B. Aqui tem vários parceiros nossos, estamos levando serviços de cloud, serviços de segurança, e começamos com serviços de IoT. Isso vai ser o nosso futuro. O 5G vem para mudar isso ainda mais, mas hoje já na Vivo oferecemos serviços de gestão de frotas, soluções de IoT para o varejo, soluções de IoT para agronegócio. E por isso que todos esses serviços, que são também sinônimo de digitalização, crescem e representam cada vez mais uma parte importante do nosso resultado. Nós também temos que ser empresas digitais. A gente leva a conexão para digitalizar, mas também temos que ser digitais. Os clientes também querem falar com as empresas de telecomunicações, já não mais pelo call center, já não mais pelos canais presenciais, eles também querem os canais digitais. E a gente tem feito isso também. O Meu Vivo hoje é um dos principais canais, que é o app, ou web, onde os clientes se relacionam com a gente, mais de 15 milhões de usuários únicos. E 90% das consultas hoje podem ser feitas, respondidas, entre Meu Vivo e a nossa URA, sem ter contato humano. Isso a gente já tem para o fixo, para o móvel e também para o B2B. E nós estamos evoluindo. Aqui foi falado pelo secretário sobre inteligência artificial e Big Data. Já estamos também nesse caminho. Lançamos a inteligência artificial da Vivo, que é a Aura. Já temos em todos os nossos canais o uso de inteligência artificial, inclusive para dar respostas diretas aos clientes nos call centers. O importante é que a satisfação dos clientes está por cima de 90%, a curacidade superior a 80%, isso é, a máquina entende o que o cliente quer e responde da melhor maneira possível, e a retenção desses clientes altíssimas, próximos a 80%. Eles não voltam a usar um outro canal, uma vez que tem a resposta conseguida através da Aura. E claro que vamos estender essa mesma tecnologia para dar respostas nas redes sociais, que também é hoje uma realidade para o atendimento aos nossos clientes. Com tudo isso, a gente cresce com a infraestrutura, leva serviços digitais, mas também temos uma função social e responsável de companhia, de saber que o mundo hiperconectado tem muitas coisas positivas e tem outras coisas que temos que cuidar. Falamos aqui como propósito da companhia, levar a conexão, mas lidar com a potência e a consequência da ultraconectividade. Nós fazemos isso através da Fundação Telefônica, é um dos pilares, conectamos escolas, formamos professores, são mais de 60 mil professores formados com o nosso conteúdo e através da nossa conexão, e mais de 1,5 milhões de alunos que usam a conexão e o conteúdo da Fundação Telefônica. Também criamos um manifesto digital, que, parecido com o que estamos fazendo hoje, é abrir um debate sobre como aumentar a conectividade no Brasil, como proteger os dados dos nossos clientes e como fazer esse serviço cada vez mais sustentável para todos. Afinal,
todos, como sociedade, temos que trabalhar junto para que isso realmente seja uma realidade. Aqui também falado pelo presidente, como a gente faz para modernizar essa regulamentação, para que nos dê a todos nós, operadoras, muito mais fôlego para poder investir muito mais. E sustentabilidade também é parte importante desse pilar responsável nosso. Isso vai desde o uso consciente dos nossos recursos, reciclagem do nosso lixo eletrônico e até o uso de energias renováveis, que hoje utilizamos 100% certificado, no caso da Vivo. Mas, com tudo isso, né, levando mais conexão, sabemos, e foi falado, e acho que os 2 dias aqui você tem falado muito sobre isso, o Brasil ainda tem um gap digital. Tem vários indicadores, várias pesquisas que demonstram que a gente tem muito o que fazer. Por mais que seja um país com muita gente conectada, tem muitas pessoas que ainda não estão. 33% das pessoas não usam a internet no seu dia a dia, e esse número é muito maior se considerarmos as regiões menos favorecidas. Nesse caso, o Norte e o Nordeste, com uma situação mais precária de infraestrutura. Nós, operadores, estamos criando muito mais rede 4G. Hoje, 19% dos municípios não têm 4G, é um número que diminui ano a ano, mas não se esqueçamos que ainda 45% das pessoas não têm um smartphone 4G. Por mais que a rede esteja disponível, o smartphone ainda não é disponível para essas pessoas. E, quando falamos de fibra, ou de 34 megabits, como a Anatel classifica a ultra velocidade, 87% dos domicílios não tem disponível uma velocidade acima de 34 megabits por segundo quando se fala em conexão de fixo. Então, a oportunidade aqui também é enorme. E pior, né, ainda temos vários municípios onde não temos nem o backhaul de fibra, que estamos aí construindo para poder dar essa infraestrutura para depois passar a fibra e levar aos domicílios das pessoas. Se a gente olhar esse gap digital que nós temos no Brasil, o impacto não é só no nosso resultado, né, mas é o impacto em toda a sociedade, né? E muitas vezes aqui se falou também, o Brasil quer ser um país digital. Hoje estamos atrás, muito atrás de vários países nesse quesito. Se a gente fala de saúde, para dar um exemplo de um serviço próximo a todos nós, né? A gente fala em prontuários digitais, mas os municípios que têm disponibilidade de uma tecnologia como essa é de 15%, versus um país como a Inglaterra, que 98% dos médicos usam um prontuário eletrônico. Se a gente olhar crianças em escolas que têm um computador que pode estar conectado, não por falta da conexão, muitas vezes é por falta também do próprio computador. O Brasil está muito atrás de outros países. E se a gente olhar também os temas de governo, aqui falamos, claro, gostaríamos de poder ter um RG digital, uma certidão de nascimento digital, uma certidão de casamento digital. Isso tem impacto em todos os outros serviços, para abrir uma empresa, para uma permissão de uma construção, toda essa burocracia que a digitalização deveria diminuir os números de dias e fazer esse país muito mais ágil, aumentaria muito a produtividade de todos os setores, falando muito além do que seria o nosso setor de telecom. E o que precisamos para avançar mais? Sem me repetir, aqui a carga tributária eu acho que é um fator que inibe a gente conseguir avançar muito mais. A gente sempre usa os Estados Unidos como exemplo em várias coisas. Vamos usar o exemplo também da carga tributária sobre o setor de telecom. A diferença é brutal entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente tem ainda um ônus no Brasil inteiro, em todos os setores, um ônus de regulação muito alto. O Brasil não está muito bem posicionado nesse quesito. E se a gente pensar no nosso setor, a regulamentação está evoluindo e tem que evoluir mais, porque muito do que ainda nos infringe está voltado a serviços que os clientes não querem mais, serviços de voz fixa. O tráfego cai de uma maneira significativa, com impacto direto nos nossos resultados, mas a regulamentação sobre esses serviços continua vigente. Se a gente olhar também o tema de municípios e governos, são mais de 300 leis específicas para a instalação de antenas. A gente quer, sim, aumentar a cobertura e, muitas vezes, nos impedem uma legislação local que não é aderente ao que seria um serviço de qualidade que a gente quer prover. Com tudo essas características, a Vivo é uma empresa de um grupo internacional, que é capital aberto lá, mas a Vivo também é uma empresa de capital aberto no Brasil. E a gente é medido por vários indicadores financeiros. Se a gente olhar o CAPEX, né, o investimento sobre a nossa receita, nós temos um dos piores indicadores numa visão financeira, talvez um bom indicador porque nós continuamos investindo no Brasil, mas a gente é penalizado por não ter uma receita que cresce e o investimento continua crescendo de maneira acelerada. Se a gente olhar o nosso retorno sobre o capital empregado, nós temos um retorno do setor por debaixo do retorno do custo do capital no Brasil. Quais são as necessidades que a gente tem para mudar isso? E algumas
acabam de ser mencionados pelo presidente Leonardo, e então eu vou resumir, mas são essas que estão na mesa, que a gente tem discutido em várias esferas do governo e que são cruciais para a gente dar um passo realmente decidido em melhorar a situação da digitalização no Brasil. O PL 79, realmente uma mudança de paradigma, que a gente deixe as tecnologias do legado, a voz, e pense muito mais nas tecnologias do futuro e pense mais na fibra. Estamos fazendo um novo regulamento de qualidade, acho que é um passo importante que nós, como setor, estamos tomando junto com a Anatel, para que deixe de ser tão prescritivo e punitivo e que realmente pense na qualidade e na satisfação do cliente. Nós, internamente, medimos o NPS, o Net Promoter Score, como os clientes recomendariam a Vivo, quem são os nossos promotores. Os indicadores do regulamento de qualidade deveriam, nesse sentido, que impacta realmente o cliente final. Temos que ter cuidado no desenho desse novo regulamento de não exagerar na complexidade de indicadores que, às vezes, são muito técnicos e não chegam na percepção do cliente, ou que a complexidade de medi-los e comparar-nos pode ser tão difícil que, no final, vamos estar gastando recursos para coisas que talvez sejam mínimas no impacto do cliente e não em realmente melhorar essa experiência. Mas temos grande expectativa que esse regulamento possa dar uma mudança radical no que tínhamos até agora. O leilão de 5G, que, como foi falado aqui também, abre uma nova porta, uma nova revolução tecnológica, e esse leilão, considerando todos os investimentos que a gente tem que fazer, deveria estar muito mais vinculado a aumento de cobertura e prestação de serviço e menos com viés arrecadatório. E o último, direito do consumidor, o IoT, que também comentado, é o futuro do mundo, é o futuro do setor, é o futuro de todos nós como sociedade, de ter as coisas conectadas, e aqui temos que pensar tudo diferente. Como comentado também, não dá para termos o Fistel e muitas outras coisas, e precisamos deixar que isso aflore como um grande alavanca de inovação na digitalização e no setor de telecomunicações. O direito de consumidor, parecido com qualidade, também estamos reavaliando, um trabalho conjunto. Aqui, sim, a autorregulação é uma tarefa nossa, de trazer propostas, e vamos trabalhar nesse sentido. Mas também não podemos esquecer que o direito do consumidor já não é mais um atendimento no call center, um atendimento presencial ou a impressão de uma fatura em papel. Esse consumidor é o mesmo que usa os apps do Uber, do Netflix e etc., que quer uma relação digital com as empresas e também quer uma relação digital com as empresas como nós. E nós temos que oferecer todos os nossos serviços através de apps, inteligência artificial ou outros meios que possam digitalizar essa relação. Com tudo isso, fizemos muitas coisas, temos enormes desafios, o Brasil precisa dessa mudança, tem várias coisas estruturais que têm que ser mudadas, mas a Telefônica continua apostando no Brasil. Se a gente olhar os números de investimento, eu falei 80 milhões nos últimos 10 anos, esse ano a nossa previsão é de investir mais do que foi investido na média dos últimos anos. Isso vai ser em mais rede, mais conectividade, mais fibra, mais 4G, mais 4.5G. Destaco aqui que chegamos com fibra em capitais do Norte e do Nordeste que antes não estávamos presentes. É uma amostra que nós também queremos ir para regiões menos favorecidas e onde a digitalização é tão importante. Mas nós temos certeza, e acho que esse painel aqui, essa presença de todos nós, mostra que isso não é um trabalho de um só, que nós precisamos do trabalho de todos, do governo em todas as esferas, da sociedade e, com certeza, da iniciativa privada, e deixo claro aqui o nosso compromisso para fazer isso acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Christian. Para a gente finalizar, então, essas apresentações, eu convido agora a Cláudia Viegas, da LCA Consultores, para vir ao palco fazer a sua apresentação. Peço uma salva de palmas para a Cláudia. Boa tarde a todos. Uma satisfação poder estar aqui mais um ano com vocês. Essa é a 8ª apresentação consecutiva que a gente faz aqui no Painel Tele Brasil. Então, eu vou me concentrar mostrando alguns pontos que a gente vem salientando como bem relevantes para a economia brasileira e como que o setor de telecomunicações, especificamente TICs, auxiliam no nosso desenvolvimento econômico. Então, de maneira bem sintética, acho que a frase que compila tudo que a gente tem mostrado e o resultado desse caminho que a gente tem avançado é essa aqui,
que o Brasil, de fato, tem uma urgência em ganhar produtividade para retomar o crescimento econômico. E o fato, talvez, a gente ter chegado numa situação tão crítica e com tanta urgência, talvez propicie esse, digamos assim, alinhamento planetário que a gente pôde ver aqui nas apresentações que me antecederam, de ter, tanto dentro do Executivo, quanto dentro da agência, quanto dentro das iniciativas privadas, um alinhamento de incentivos na direção de proporcionar esse ganho de produtividade para retomar crescimento econômico. A minha apresentação vai dizer por que a gente tem essa urgência, então, fatos e dados que mostram como que a gente chegou numa situação realmente crítica e como que a gente pode retomar esse crescimento econômico por meio de ganhos de produtividade. De 2015 a 2018, a gente perdeu 5% do PIB, isso é um valor bem expressivo. Se a gente for ver a evolução da dívida pública, a gente vê que, de 2013, a gente tinha 53% da dívida bruta do governo como percentual do PIB, isso passou para 68% em 2016, e em 2018, a gente atingiu uma soma expressiva de mais de 76%. Isso dá 23 pontos percentuais de ganho de dívida bruta do setor público em relação ao PIB, o que significa dizer que aquela alavanca tradicional que a gente tinha de políticas anticíclicas que vinham por meio de gastos públicos, a gente não tem agora para conseguir sair dessa crise. Olhando para PIB per capita, a gente também vê um encolhimento, então isso muda muito a maneira como a gente tem qualidade de vida propriamente dita na economia. A gente reduziu em 8 pontos percentuais de 2013 para 2018. Eu vinha apresentando aqui para os senhores que a nossa expectativa era que, em 2021, a gente retornaria ao PIB per capita que a gente observou em 2013. A gente agora já tem estimativas que isso acontecerá só em 2023, ou seja, a gente tem 10 anos para recuperar aquilo que, efetivamente, a gente já foi, em termos de PIB per capita. As consequências disso a gente sente em vários drivers econômicos, eu estou destacando alguns deles aqui: desemprego, de 2013 a 2018, 5 pontos percentuais de incremento no desemprego. Isso equivale a dizer que, em fevereiro, a gente tem o equivalente à cidade de São Paulo de desempregados no país. Guardem esse número, que eu vou usar ele já, 13,1 milhões de desempregados, o que dá aqui uma perda de qualidade de vida refletida na perda de classe, de ascensão que a gente vinha enxergando e como que isso vem se deteriorando. A gente tem várias medidas de classe A e B, não tem um consenso entre os economistas e entre os institutos de pesquisa. Aqui eu estou mostrando os números que a gente trabalha lá na LCA. A gente teve 441 mil brasileiros que deixaram a classe A e B, 54,8 milhões estão abaixo da linha de pobreza. A gente voltou a flertar com o mapa da fome, hoje a gente tem 15,2 milhões que vivem com menos de 1,9 dólares por dia, o que é considerado pobreza extrema. Olhando outros drivers, não só renda, não só PIB, vamos ver como é que a sociedade tem evoluído mesmo. Então, eu trouxe para cá leitos hospitalares. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que as economias tenham um número de até 3, ou de no mínimo 3 leitos para cada 1.000 habitantes. A gente tinha, em 2010, 2,28. Esse número vem caindo ano a ano, e a gente chegou, em 2018, pela primeira vez, com um número inferior a 2. 2 leitos. 1,99 para cada 1.000 habitantes. Número de homicídios, a gente também atingiu pela primeira vez a marca de 30 homicídios para cada 1.000 habitantes. Isso equivale a 62 mortes no ano, o que mostra também essa deterioração que a gente tem tido das condições da presença do Estado em serviços básicos. Eu já tinha mostrado isso também aqui, há uns 4, 5 anos atrás, para enaltecer a relevância de ganhar produtividade, porque a gente vai lidar com um problema novo. Então, crise econômica, a gente já passou por diversas delas, com outras características de hiperinflação ou qualquer outra questão, mas crise econômica a gente já passou várias vezes. Agora, envelhecimento populacional é uma variável nova que a gente vai ter que lidar, né? E eu vinha mostrando para os senhores como que essa nossa curva, ou seja, as barrinhas nas idades, como é que ela ia sair de barras ao redor ali de 30 anos e ia para faixas superiores, acima de 50, 60 anos. E, com isso, a gente ia perder o chamado bônus demográfico, ou seja, a população que está fora do mercado de trabalho ultrapassa a população economicamente ativa. E eu vinha dizendo para vocês a urgência de ganhar produtividade justamente porque o bônus, a inflexão, aconteceria em 2019. E chegamos em 2019.
Então, mesmo que a gente mude a razão de dependência para acima de 60 anos, que é o que está na curva laranja, e considere acima de 65, o 2019 vira 2022, ou seja, a gente não tem mais nenhuma folga expressiva nisso aqui, e é, de fato, urgente que a gente ganhe produtividade para fazer, literalmente, mais com menos. A gente vai ter menos fatores produtivos no capital e no trabalho, né, na função trabalho. O que significa dizer que eu tenho que ser capaz de introduzir aqui um choque de produtividade na economia para atingir crescimento econômico. Reflexo disso tudo que eu falei, a gente pode compilar aqui na perda de posições que a economia brasileira apresentou e vem apresentando continuamente no Fórum Econômico Mundial. A gente pode fazer uma série de críticas à metodologia, como que isso é feito, como esse índice é calculado, mas, bem ou mal, essas críticas vão ser harmônicas para toda e qualquer economia que é submetida a essa medição. E, nos últimos 5 anos, a gente perdeu 32 posições, né? Então, 32 posições foram perdidas, o que reflete, de fato, essa queda de infraestrutura, essa queda de produtividade que se reflete em competitividade. A gente fez um estudo para correlacionar crescimento econômico com ganhos de pontos percentuais nesse índice. Então, esse ranqueamento ele é feito por um índice. Se a gente ganha 1 ponto percentual na variação desse índice de competitividade, a gente é capaz de ganhar 0,11 pontos percentuais no crescimento do PIB, né? E a gente tem mostrado aqui, repetidas vezes ao longo do tempo, agendas que propiciariam isso, e eu vou retomar isso um pouquinho mais à frente, então também guardem esses 2 números, os 13,1 milhões de desempregados e aqui as 32 posições que a gente perdeu nos últimos 5 anos. Bom, saio agora da pergunta por quê e vamos entrar agora na pergunta do como. A gente está falando muito aqui desde ontem sobre TICs e sobre saltos de produtividade que a gente proporciona aqui. E para esse ano a gente escolheu fazer um exercício para apresentar para vocês de soluções completas com TIC, como que isso pode, de fato, gerar ganhos de produtividade. E a gente, como uma empresa situada lá em São Paulo, trânsito para a gente é um assunto bem relevante, a gente escolheu trazer para cá o quanto que a gente consegue ganhar produtividade quando a gente tem alguma ferramenta de cidades inteligentes. A gente não está nem simulando aqui tudo que pode haver dentro de cidades inteligentes, pensando apenas em sincronia de semáforos que melhore trânsito. A gente tem aqui o quanto que, em média, a gente fica em congestionamentos nas cidades metropolitanas, 82 minutos por dia. É um tempo bem expressivo e é um tempo que você está fora de qualquer atividade produtiva. Ou seja, você não está trabalhando, você não está consumindo, você não está tendo lazer. É um tempo perdido. A gente fez um exercício simples de pegar esse tempo perdido em trânsito, comparar com as horas, o salário médio do brasileiro hoje, para ver qual que é a perda que a gente tem de não transformar esse tempo em alguma hora útil. Isso dá 300 bilhões ao ano. Se a gente joga isso na chamada matriz insumo-produto, ou seja, esse dinheiro que eu deixei de produzir, ou que eu deixei de alocar na economia por não estar em lazer ou alguma outra atividade que poderia aquecer a economia, o que isso reverteria em termos de PIB? O equivalente ao PIB da região sul. Em um ano, esse dinheiro aplicado, ele renderia mais de 1 trilhão de PIB. Aqueles 13,1 milhões que a gente tem desempregados hoje, em um ano, a gente seria capaz de gerar 13,6 postos de trabalho por conta desse recurso. 9,8 bilhões em arrecadação de tributos, justamente porque você tem um dinheiro que antes não gerava nada e passa a rodar na economia. 179 bilhões em salários. Uma aplicação, uma simulação, como é que a gente consegue ter efeitos diretos, que é tudo que a gente tem falado aqui no painel. E tem a ver exatamente com o que o secretário abriu falando sobre os ganhos que um governo digital gera em IDH, ou seja, a gente está falando de ganho de qualidade de vida e de ganho de produtividade e competitividade. E é justamente o que o mundo faz. Então, essa questão dos semáforos, a Suécia tem. Então, ali é justamente o quanto que você tem de ganho com TIC em gerenciamento de tráfego, ajustando a abertura e fechamento de semáforos, como que isso melhora trânsito. Em Londres, a gente tem aqui essa solução do iBus, em que você melhora a eficiência do serviço, priorizando o transporte público na passagem de semáforos. E tantas outras aplicações que a gente pode ter aqui, né? A Estônia ela tem 99% dos serviços públicos já em plataformas digitais.
A Colômbia oferece ferramentas que possibilitam, por exemplo, controle social, em que você monitora obras públicas, o que favorece muito a eficiência de gasto público. Em saúde, a Índia consegue monitorar tratamento de doenças crônicas, como tuberculose, por meio de biometria, favorece muito otimizar gasto público e fazer com que você tenha tratamentos efetivos. E por aí vai. A gente poderia aqui passar muito tempo falando de vários exemplos, e eu quis quantificar um deles para o caso da realidade brasileira. Porém, como a gente já falou bastante também aqui de ontem para hoje, telecomunicações segue sem esse ponto de destaque nas políticas públicas, e não tem como não destacar a questão tributária. Então, ao longo do tempo, para além da gente ter uma carga tributária que sempre foi distorcida nesse setor, dada a relevância que ele tem para o crescimento econômico, a gente verifica um crescimento da carga em relação à receita líquida, 5 pontos percentuais de crescimento. A gente já tinha um valor expressivo em 2005 e chega em 2017 com 44% dos tributos respondendo pela receita líquida. É muita coisa. Isso, em 2017, arrecadou 62,3 bilhões, isso equivale ao PIB do Rio Grande do Norte. É muito dinheiro. Se for olhar a distribuição disso dentro do setor, então a gente está falando de vários desafios aqui, né? Então, ontem falou-se bastante, os presidentes da Oi, o presidente da Claro, eles falaram muito sobre o desafio que o setor de tecnologia tem com o encurtamento do ciclo de negócios. Então, se a gente for pensar a vida do 2G, a vida do 3G, a vida do 4G, agora o 5G se avizinhando, isso impõe um esforço financeiro muito grande de como você consegue recuperar o investimento feito. Junta isso com uma crise econômica que deprecia muito o poder de compra. Então, você leva acessos em condições caras por conta da sua carga tributária e com dificuldade que a população consiga usufruir plenamente dos serviços. Se a gente for olhar o peso, então, distribuindo aquilo que fica com o acionista e aquilo que fica com o governo, a gente vê que da receita operacional, 4,1% fica com acionistas, 45,3% desse valor vai para tributos e fundos. Ou seja, você tem aqui um estrangulamento muito grande da sua capacidade de investimento num momento crítico para a economia conseguir recuperar. Além dessas questões bem quantitativas e que ilustram muito claramente que é a questão tributária, a gente tem todas essas percepções de risco e custos regulatórios elevados. E, de novo, acho que talvez essa questão tão urgente da gente ter a recuperação econômica faça com que, de fato, esses assuntos estejam na ordem do dia como nunca se viu, né? A fala do presidente Leonardo deixa aqui todo mundo com um otimismo muito grande das revisões necessárias que a gente vai ter dessa guilhotina regulatória e dessa revisão de custos regulatórios para que a gente tenha mais celeridade na tomada de decisão e propicie um ambiente que seja capaz de atrair investimentos e rentabilizar esses investimentos. Aqui a gente destacou o PLC 79, a própria morosidade por si só impõe, sim, uma alta percepção de risco para o setor. Aqui o PL, que trata do tratamento tributário de IoT, isso gera uma expectativa grande no setor de como é que a gente vai fazer essa diferenciação necessária para que essa destruição de valor tributária que eu mostrei na tela anterior não contamine soluções que ainda são muito incipientes na economia brasileira. Se a gente tiver esse efeito contágio, certamente a gente vai perder uma janela de oportunidade importante. Obrigações de aquisição de produto nacional, como a gente teve a oportunidade de discutir numa sessão temática ontem, como que isso impõe um custo, e numa análise de custo-benefício a gente vê que a sociedade brasileira não teve um resultado positivo como se esperava com isso aqui, uma obrigação colocada dentro do edital não favoreceu. A gente tem outros instrumentos de política pública que dão resultados muito mais satisfatórios em termos de conteúdo nacional. E o regulamento de qualidade e as práticas sancionatórias da Anatel, que, de fato, impõem aí uma sensação de custo e risco regulatórios que afetam o ambiente de negócio. Isso posto, o que a gente enxerga? Como as obrigações que acompanham os editais têm metas de cobertura, para além de todo o esforço de investimento que as empresas fazem, a gente nota um crescimento continuado de acessos. Então, indo na contramão de todo esse cenário negativo que eu mostrei, de perda de qualidade de vida e queda da atividade econômica, a gente nota uma expansão continuada de acessos. Em 2013, a gente tinha 0,6 acessos por habitante. Em 2018, a gente já chegou
em mais de um acesso por habitante, 1,1, o que nos dá aqui uma condição, de fato, muito favorável para que a gente use uma infraestrutura que, bem ou mal, está instalada. É claro que a gente tem desafios de cobertura em regiões que têm menos rentabilidade, mas aí a gente precisa ter uma atuação mais forte de política pública, mas a gente já tem aqui uma expansão que aconteceu nesses anos, que é 2 vezes a população do Estado de São Paulo e que dá, sim, condições para que você consiga implementar TICs de maneira a ganhar essa produtividade. Então, entendemos que a gente tem essa urgência, entendemos que esses indicadores econômicos que a gente mostrou, eles imprimem, sim, uma situação extremamente grave, em que a gente não tem tempo para erro, né? Acho que a gente não tem mais condições de errar alvo e de postergar a implementação de ações que estejam em linha com esse diagnóstico que a gente tem mostrado. O plano do Brasil Digital, Inovador e Competitivo, ele mostra como o Brasil será capaz de ganhar 31 posições no ranking do Fórum Econômico Mundial em 5 anos. Então, lembra do número que eu apresentei? Nos últimos 5 anos, a gente perdeu 32 posições. Aqui a gente tem elencadas várias ações voltadas para TICs, em que o Brasil consegue ganhar 31 posições nesse fórum, o que significa dizer que são mais de 200 bilhões em PIB, 0,93 pontos percentuais adicionais de acréscimo no PIB, que é o choque que a gente faz no nosso modelo econométrico, fazendo essas mudanças que a gente coloca aqui em termos de produtividade. E aí eu encerro com a fala que foi feita ontem na abertura do evento, que o novo Brasil se constrói com transformação digital e políticas públicas para TICs, e acho que esse cenário de urgência que eu coloquei aqui nos indicadores cria uma situação favorável para que, de fato, a gente consiga deixar isso na ordem do dia e, de fato, a gente consiga usufruir dos benefícios que a gente mostra de tudo que a economia pode ganhar de produtividade e competitividade com essas ações. Agradeço muito o convite e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham dos trabalhos que a gente tem desenvolvido. Muito obrigada, bom trabalho a todos.